E aí, Cuca, aqui nós temos de fotos. Vamos começar com as fotos da semana. Já vou mandar, já vou colocar uma aqui, você vai. Eu não entendi por que você botou essa foto, juro mesmo. Mas você vai explicar. Essa era mais ou menos a foto extra que eu ia colocar, que eu pus. Vamos começar por ela. E tem a ver com a história do punho fechado, né? É que sempre existe no jornalismo, um hábito do editor já meio pautar o fotógrafo, isso acontece muito, sempre aconteceu, de pegar certas cenas, não é de simular ou de criar uma realidade que não é realidade, mas de criar uma linha de leitura para um ponto de vista específico, né? Então, antigamente, já teve ministros, por exemplo, que eram fotografados com as duas mãos, assim, como se estivesse mostrando o tamanho de uma coisa, e que era uma forma de expressar assim, ó, a inflação vai ser desse tamanho, na época da inflação galopante. Teve, inclusive, um episódio muito engraçado que estava, acho que era era um ministro desse do governo militar, não era o Delfim, já era mais do fim lá, e que era uma apresentação dos Esquadrão da Fumaça e um repórter estava esperando ele olhar para cima, ele não olhava para cima. Até que o repórter falou, isso não vai olhar para o céu, né? Ele era ministro da Fazenda. Aí o ministro fala assim, você é louco, eu vou olhar para o céu para você depois publicar que eu estou olhando para a inflação. Então, essas pegadinhas sempre aconteceram. E no caso aqui, o presidente ali está só acenando, mas a mão estendida com a mão para cima, lembra que gesto, né? Que tipo de gesto se atribui a esse cumprimento, né? Que foi muito usado na década de 40, né? Alguém deve se lembrar. Na década de 30, 40. 30, 40, né? É um cumprimento fascista. Evidentemente, ele não estava fazendo isso. Era um aceno. Mas não é à toa que se escolhe uma foto dessa, não é à toa que se faz. E não é maldade isso, mas é uma forma de conduzir uma leitura. Porque o jornalismo, ele não está se inventando uma notícia, não é isso. Ninguém espera que alguém olhe para falar, nossa, ele realmente é a reencarnação do Hitler. Mas são índices que aparecem nas fotos e que levam a uma leitura, né? Acho que é importante até a gente comentar isso, para as pessoas, quando olharem para as fotos de jornal, sempre terem em mente que nenhuma situação ali, ou quase nenhuma, né? Na maioria das vezes, elas não são por acaso, elas são estudadas, que tipo de foto vai entrar, tanto pelo acaso, que reproduziu uma foto daquela, ou tanto também pelo que o fotógrafo preferiu registrar naquele momento. Né? Essa foto é do Pedro Ladeira, da Folha Press, velho de guerra, Pedro Ladeira, mas não quer dizer que o repórter foi maldoso, não, é uma forma, isso faz parte do jornalismo, né? Então, fotojornalismo é uma coisa que tem esse tipo de coisa. Só queria mostrar para ajudar as pessoas a fazerem uma leitura das fotos, elas sempre têm um significado. Isso é importante, porque as pessoas olham as fotos assim, mas por que essa foto está aqui? Ela tem um significado, às vezes a foto vale muito mais do que 1000 textos jornalísticos, então é importante isso, a gente aproveitar esse espaço para falar nisso. Que, aliás, eu até esqueci hoje de falar uma coisa, me cobra depois sobre a midiática, né? Depois das fotos aí. Uma outra, essa daqui. Essa aí, tem saído várias fotos dessas, mas e várias fotos, inclusive essa semana já teve outras, até fotos mais cheias, mas a gente pode ver uma população enorme, muita gente. Ninguém usando máscara, né? Mas o que chama atenção é que isso é uma manifestação de islamitas, né, lá em Bangladesh, que eles estão pedindo um boicote de produtos franceses, né? Porque, só para lembrar um pouco, teve um professor na França lá, o professor Samuel Paty, que simplesmente expressou para os alunos dele a importância que tem da liberdade de expressão e deu como exemplo uma caricatura feita do profeta Maomé, né? E esse professor foi assassinado, decapitado, e causou uma comoção. E o presidente francês, Macron, ele defendeu o direito da livre expressão, né? Ele expressou isso. E aí tem vários países de maioria islamita que estão querendo um boicote, deposição do prefeito, do presidente, né? E causou uma comoção muito grande para o mundo islâmico, que é grande. Então, é só para lembrar como a importância que tem essas relações e como o planeta continua muito contaminado com essas questões de fé cega, né?
e tirando a vida das pessoas por causa disso, né? Tem um outro atentado agora na Notre Dame, também Importante. ligado a isso, né? Então, Inclusive morreu uma brasileira que morava, uma brasileira que já brasileira. morando na França há um bom tempo, né? Próxima. Isso, eu coloquei isso especificamente por causa da beleza da foto, né? Nascer do Sol lá no Reino Unido, né? Glastonbury. Peter, não sei nem como é que lê esse nome, Sborra, da Reuters. É o Peter Ziborra mesmo. Peter Sborra. Ziborra. Ziborra. E é interessante porque é um cenário, é um lugar que é muito ligado a magias, a histórias fantásticas da Idade Média, né? Inclusive, acho que os romances arturianos também, aí lembra um pouco a história das Brumas de Avalon. E esse cenário mágico, assim, ele captou com essa neblina, que é muito característico da região, e a catedral aparece lá no fundo, entre as brumas, assim, belíssima foto, né? Composição, as posições de todos os elementos, a cor, belíssima foto. Muito bonito. Tá, eu não sei se vou conseguir tirar uma igual. Opa! Uma igual essa, mas. Você manda bem, viu? O Gilberto é É, um excelente fotógrafo. Certeza. já que passou aí, vamos aí. Essa também registra uma coisa, também foto bem característica de fotojornalismo, né? Imigrante cubana celebra vitórias de Trump na Flórida. Marco Belo, não sei, mas deve ser latino também, né? Da Reuters. É. É maluco, né? Porque como é que um imigrante cubana comemora a vitória de um cara que é contra imigrante, que quer expulsar os imigrantes do país? É muito estranho, né? Lembra um pouco, assim, aquela história que a gente está vendo aqui no Brasil, né? De pobre elegendo elite e chamando pobre de ralé, sendo que a própria pessoa é pobre, né? Mas Não aí dá para fazer coisa dessa. eu vou dar. É ruim, mas vou dar uma explicação mais ou menos meio sociológica sobre o assunto. Porque, na verdade, é o medo, né? Porque esses cubanos que aí estão são os cubanos que saíram do regime contra o regime comunista, e, né, o regime cubano, e foram. Às vezes estão. Aliás, muitos são, inclusive, já filhos de, né? Nem são mais cubanos, né? São filhos de cubanos já americanos, né? Na realidade, muitos. Porque são 60 anos já, né? De revolução. Então, assim, muitos já são filhos de pessoas que saíram lá no começo. E é a questão do medo, é aquela coisa que tem uma, eu vou falar ainda isso daqui mais para frente, de algumas palavras que causam muito medo no mundo inteiro na questão da política. Uma é o comunismo, né? Vários aspectos, vem antes ou depois dos regimes cubanos, soviéticos, etc., mas essa é uma expressão. Né? Então, mas a verdade é que o medo, a palavra medo, o medo é um componente muito forte. Então, assim, qual que é o medo? Lá na Flórida, a campanha do Trump falou que o Biden, o Biden, o Biden é socialista. É socialista, então ele vai implantar o socialismo aqui nos Estados Unidos? Não. Então, e você quer saber, na Flórida, fora os cubanos, não foram apenas os cubanos, os venezuelanos e os brasileiros os brasileiros, os jornais não falaram muito isso não, mas os brasileiros que lá estão é que deram vitória para o Trump na Flórida, entendeu? Pois Eles é que deram deram. vitória por Bolsonaro aqui no Brasil também. Isso, os brasileiros que moram, que têm cidadania lá na Flórida, quase que em peso, uma grande maioria é chato falar, né? Pleonasmo. Uma maioria votou no Trump, né? Então, é isso. Por falar em votar em Trump, essa coisa, já que acabou as suas fotos que você mandou, mas eu separei algumas aqui para a gente comentar. E não são fotos recentes, não. Uma é só para lembrar o grande amor que existia entre nós dois. Pois é, o amor um dia acaba, né? Que foto? Eu não sei, eu não me lembro quem é, eu precisava até saber quem é o autor dessa foto. Que foto de uma história de amor, né? Uma história de amor. Conflituoso com os olhares É, ali, mas eu falo isso porque
essa semana, o sujeito aí do lado, o ex-presidente, confessou que articulou com os militares o golpe, né? Que todo mundo não é golpe, não é golpe. O golpe para derrubar a presidente Dilma, né? E eu não sei como é que esses caras dormem depois, Giba, porque eu vi recentemente, numa pesquisa que eu estava fazendo, assim, um depoimento dele na época, dizendo que não, que imagina, que ele não fez isso, que não aconteceu. Depois o cara desmente, com a maior cara lavada, e continua sendo eleito esse cara, isso que eu não consigo entender. Né? Você falou de porque os caras dormem, eu lembrei de uma coisa que entre aspas aqui no nosso bate-papo fotográfico. Eu lembrei o seguinte: o Santos tinha um grande jogador chamado Lima, um coringa, sabe o que é o coringa? Jogava em todas as posições, ele só não jogou no gol. O Lima foi um cracaço naquele time, ele jogava na lateral direita, no meio, lateral esquerda, se quisesse colocar ele de centroavante, ele jogava, até fazia gol. Né? Lima, o nome dele é correto, agora eu não me lembro aqui, vou pegar aqui se eu sei o nome dele, mas o Lima. O Lima, que começou no Juventus, foi revelado no Juventus. O Lima, naquele auge em 66, era para ser. E estava sendo convocado para a seleção de 66. Olha só a época que a gente estava vivendo. E naquela época tinha um presidente da confederação, na época era não é CBF, era CDB, Confederação dos Esportes, né? Que era o João Avelange. CBD, Confederação Brasileira de Esportes. CBD. E o Lima foi chamado por um programa, esse é da sua época, um programa do Wilson Simonal na Record. Wilson Simonal. Simona chegou lá, e aí, Lima, é o seguinte, se você fosse o presidente da CBD, alguma coisa assim, ele falou assim, eu vou pegar a expressão correta que ele falou aqui, porque está até aqui presente no livro. Você gostaria de estar na pele de João Avelange? Ele, mó sincerão, respondeu, não queria não, porque eu, quando coloco a cabeça no travesseiro, consigo dormir. Moral da história, nunca mais foi convocado para a seleção, né? Baita craque, sincerão, para seleção, esse cara na seleção não pode, mas esse cara na seleção não. Então, grande Lima do Santos, uma hora... Sincericídio. Sincericídio, exatamente. Sincericídio. Ainda vou falar aqui no Museu do Futebol sobre ele, ainda sobre o Lima. Agora eu escolhi essa foto aqui, não sei se você sabe, e você vai me falar, porque eu achei muito legal essa foto. Puxa. Você sabe quem tirou essa foto? Rapaz, isso foi em São Paulo, deve ser uma campanha dos metroviários, não? Tem uma briga ali, né? Tem uma briga... sei lá, eu acho que o fotógrafo poderia falar, né? O fotógrafo está aí para falar sobre essa foto aí. Não, mas não fui eu. Foi sim, foto do Cuca Jorge. Eu tenho aqui nos meus relatórios. Você que tirou essa foto. Você escondeu essa foto, fingiu que nunca viu. E essa foto é impressionante. Um cara de terno e gravata, com um jornal de esquerda, socialismo revolucionário, uma briga acontecendo ali e ele indo ao contrário da briga. Eu achei essa foto fantástica. Ele está passando por uma periferia da briga, né? Eu preciso consultar minha memória aqui, porque uma das pessoas que aparecem aí, se eu não me engano, é de muitos anos atrás, do metrô. Pode ter sido alguma campanha. Foi alguma coisa de sindicato. Mas eu achei muito fantástico isso, porque está tendo a briga, o cara de terno e gravata, paletó, com jornal revolucionário, na hora de unir as bases, provavelmente deve ser contra os atentados, os ataques, né? E ele está indo para o outro lado, e o pau comendo... Ele está na periferia da briga, né? Tem um conflito ali, ele está na periferia. Eu achei muito simbologia nessa foto. E para fechar, eu trouxe essa. E vou falar por quê. Fantástico. Olha aqui. Olha aqui.
A Jacinda, né? Eu falo Jacinta, Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, nomeou essa figura aí como a primeira ministra indígena das relações exteriores. Ela é Sim. uma Maori, né? Então, a Nanaia Mahuta, como ministra das Relações Exteriores, a primeira mulher Maori a exercer cargo na Nova Zelândia. Olha só, essa Jacinda tá provocando lá, hein? Os caras já estão começando a ficar nervoso, né? Porque ela tem feito um governo muito avançado, né? Para essa E turma. também teve a Georgina Bayer, não sei, que é a primeira transexual da história a assumir um cargo na política também lá na Nova Zelândia. Exatamente, exatamente. Toda na mesma época. Então, valeu a pena aí, né? E olha, a Jacinda teve um desempenho espetacular agora na Durante pandemia. a campanha. Lá teve tipo 10 casos de Covid, acho que não chegou a isso. Né? Então, não, acho que foram 8 casos. Um caso que veio de fora e os outros contaminaram ali e parou. Né? Porque fizeram um lockdown bem feito. Fantástico. Todos os países que são governados por mulheres tiveram os melhores desempenhos nessa pandemia. Fantástico. É, é. Para dizer que a doença existe, né? Como o Sal está falando aí, que muita gente ainda acredita que a doença não existe. Né? É É verdade. uma coisa maluca, maluca de pedra. É, então vamos lá, Cuca. Agora